Boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos. Vamos ficar de pé. Nós temos um Deus que se revelou para nós e Ele espera uma resposta dos nossos corações, amém? Se Deus se revelou para você, você tem que responder a Deus, amém? Nós vamos aprender isso hoje, a importância da revelação, porque Deus ele tem se revelado para nós e Ele está esperando que nós nos voltemos para Ele. Ele quer que, ao invés de continuarmos nas nossas idolatrias, que nós venhamos a nos arrepender. O chamado de Jesus, na mensagem dele, ele disse que a mesma coisa que João Batista disse: arrependei-vos e produzi fruto de arrependimento. Amém? Então, voltem o coração de vocês para Deus nessa noite. Façam isso todos os dias, reconhecendo Jesus como o único Senhor. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Talvez a gente, devido ao desvio de ensinamento, de conhecimento, nós estamos praticando uma religião que não agrada a Deus. Mas o que agrada a Ele são os verdadeiros adoradores. São aqueles que reconhecem que tudo que Ele fez foi para nós e por nós. Amém? Mas só que Ele quer essa resposta. Nós precisamos responder. Na medida em que nós não respondemos, nós somos cegados. Aí a coisa complica. Feche os olhos agora e responda a esse Deus. Diga para Ele que, ou peça também que Ele abra os seus olhos, porque você tem sido muito materialista, talvez, muito preocupado com os problemas da vida, e você tem se esquecido de Deus. Mas que nessa noite você se volta para Ele e você diz para Ele: eu quero te ver com os meus olhos. Eu não quero somente ouvir falar do Senhor, mas eu quero uma experiência com o Senhor. Eu quero sentir a Tua presença real, a Tua presença me sustentando, me iluminando. Eu quero me sentir forte, meu Deus, não pela minha própria força, mas quando o Senhor me fortalece, porque eu estou fraco. Quando o Senhor me sustenta, quando eu ando pelo vale da sombra da morte e eu não tenho medo, eu quero sentir, meu Deus, a Tua presença na hora das minhas lutas, na hora das minhas alegrias também. Exaltado seja o nome do Senhor, porque eu reconheço que só o Senhor é Deus. Fale com Ele, igreja. Fale com Ele que só Ele é Deus, só Ele é o Pai do Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem te oferecido. Eu sei, meu Deus, que o ar que eu respiro é uma obra do Senhor. Eu sei que todos os recursos naturais, todos os alimentos, todos os bens que esse mundo proporciona para nós, tudo é obra da Tua criação, meu Deus. Por isso eu te louvo, eu te glorifico, meu Pai, meu Senhor, meu Criador. Vai adorando a Ele, não se preocupe com nada não, só reconhecendo que Ele existe, só reconhecendo que Ele existe. Isso é que é fé. Quando você se aproxima de Deus, independente dos seus problemas, mas para adorá-lo. A palavra de Deus diz que Ele tem buscado os verdadeiros adoradores, Ele tem procurado.
Aqueles que adoram de todo o coração, com a alma, com o espírito, abra o seu coração e adore, abra o seu coração e diga para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. O Senhor é a razão do meu viver. Fale com Deus. Fale com Deus nesse tom, irmão. Abra o seu coração, fale com inspiração. Diga para Ele: o Senhor é santo, o Senhor é puro. Eu recebi essa mensagem. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Criador. Nós vivemos pelo Senhor, meu Deus, e vivemos para o Senhor. A nossa vida só tem sentido se for voltada para o Senhor. O Senhor é o único, o Senhor existe desde a eternidade, não há tempo determinado para a sua existência. O Senhor existe e ninguém consegue medir o tempo da sua existência. O Senhor é divino porque o Senhor é superior, porque o Senhor é grande, o Senhor é o autor da nossa salvação. O Senhor preparou uma salvação para nós, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos concedeu grandes favores. Então, meu Pai, é lícito que estejamos aqui te adorando, é lícito, meu Deus, é a nossa obrigação com o Senhor, nós respondermos a esse contato que foi feito pela criação, esse contato que foi feito pelo Teu Espírito, pela história que conhecemos, ó Deus. É muito bom, meu Pai, nós reconhecermos isso, para que nós possamos fazer a nossa parte e te adorar devidamente, Senhor. E te adorar devidamente. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Levante as mãos agora. Mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma,
espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, a igreja agora, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar, cante igreja, que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Cante, igreja. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Cante, igreja. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Abra o seu coração e volte-se para esse Deus, crendo que Ele existe, sabendo que foi um favor de Deus você ter fixado os seus olhos no Senhor e ter uma revelação mais profunda desse Deus. Por isso eu quero que cada um aqui que conhece a Deus
conhece os benefícios que Ele tem nos concedido, principalmente a salvação, irmão, por Jesus Cristo. Louve esse Deus por essa fé. Louve esse Deus, porque se não fosse pela misericórdia dEle, você já teria sido consumido, você já teria caído em depressão, você já teria sido sufocado pelo orgulho, pela autossuficiência. Mas esse Deus se revelou e nós nos entregamos a Ele e declaramos isso nesse culto, ó Pai, toda a igreja reunida, declarando que o Senhor é o nosso único Deus. Que sejam afastados todos os ídolos, que seja repreendido o materialismo, que seja repreendido qualquer Deus que possa, meu Pai, ser colocado no seu lugar, como dinheiro, como até mesmo as pessoas que nós mais amamos, Senhor. A Tua palavra diz que quem ama o Senhor, meu Deus, aborrece pai, mãe, filhos, casa. E esse termo aborrecer, meu Deus, nós aprendemos que é amar menos. Não é odiar, mas é amar menos. Que nós venhamos a amar menos qualquer coisa que possa ser prazerosa nesse mundo. Por mais que seja um dom de Deus, mas que não se torne um ídolo. A nossa profissão, meu Deus, a nossa posição, o nosso próprio corpo, o nosso próprio eu, mas o Senhor seja sim o único digno de honra, de glória, de louvor, porque honra e glória somente a Deus. Nós amamos as pessoas, meu Pai, nós amamos nossos pais, nossos filhos, mas ao Senhor nós adoramos. Ao Senhor nós louvamos. O Senhor está nas alturas. O Senhor é digno, meu Pai, dessa reunião, de um corpo para te louvar. O nosso alvo seja, meu Deus, a sua majestade, a sua grandeza, a sua formosura, o teu poder. O Senhor é o Criador, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador. Então bendito seja o nosso Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor produza em nós, meu Pai, produza em nós tudo que for necessário para o cumprimento dos propósitos. A salvação seja desenvolvida, a cada dia nós possamos ter mais fé em cada conhecimento que nos seja revelado. Não pare de se revelar, não pare de se revelar, não pare, meu Deus, de revelar o conhecimento do Senhor, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor, meu Deus, é a nossa fortaleza, meu Pai, meu Deus, em quem eu confio. A Tua palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Conceda paz ao teu povo, Senhor, conceda alegria, conceda disposição, meu Pai. Quanto maior for a luta, maior seja a força liberada pela unção do teu Espírito. E é pelo teu Espírito que o Senhor se comunica conosco, é pelo teu Espírito que há o despertamento espiritual. Nós estamos falando com o Senhor, meu Deus, porque o teu Espírito, Ele está habitando em nós, porque, meu Pai, é uma graça, esse contato é uma graça. Por isso nós te agradecemos. Perdoa os nossos pecados. Toda a igreja diga: meu Deus, perdoa os meus pecados, porque eu não quero que nada possa impedir a minha comunicação com o Senhor. Me perdoe, depois de produzir em mim um arrependimento e uma confissão sincera, que eu reconheça e reprove o mal que há no meu coração,
porque o teu Espírito habita em mim, e Ele é santo, Ele é puro, e Ele nos lava pelo conhecimento do Senhor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esta grande graça e esta poderosa salvação, em nome de Jesus, nosso Senhor, que ressuscitou dos mortos no terceiro dia e ascendeu aos céus e voltará para julgar cada um de nós. Sejamos, Senhor, pela sua graça, através da nossa fé, sejamos salvos, graças a Deus. Digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte, irmãos, bem forte, para a glória de Deus, bem forte. Pode sentar. Mais uma vez, boa noite, igreja, graça e paz. Eu peço a vocês que abram no livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. É a carta mais longa que Paulo escreveu. Também a mais influente e mais teológica. Quem quiser aprender, leia bastante a carta aos Romanos, que ela ensina muita coisa. É uma riqueza. A primeira carta dele no Novo Testamento, os Romanos. Digam glória a Deus. Romanos 1. Coloque a mão aí sobre a Bíblia aí. Vamos pedir mais. A oração é importantíssima. É sinal de submissão, de dependência, de fé. A oração, ela tem poder para transformar situações, criar, trazer à existência aquilo que não existe. E é a nossa bênção para a comunicação com Deus. Fale com Ele. Senhor nosso Deus, nós te pedimos esclarecimento de tudo que é necessário para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento, meu Deus, em conhecimento da verdade, para que sejamos libertos do pecado, principalmente. A palavra seja bastante contundente contra o pecado. Nós sejamos santificados pela palavra de Deus, limpos, possamos ver o Senhor de uma forma cada vez mais plena, já antecipadamente, pelo penhor do Espírito Santo, nós recebemos essa condição de te enxergar, de receber o entendimento, porque o Senhor abre o nosso entendimento através do Espírito Santo. O Senhor nos concede a sabedoria, o Senhor nos concede, meu Deus, a visão espiritual e os ouvidos espirituais.
o conhecimento da história do Velho Testamento. Chegou ao nosso conhecimento também a revelação da obra redentora, o sacrifício vicário de Jesus, que nos substituiu na cruz do Calvário. Tudo isso foi revelado pelo Senhor, meu Deus. Por isso nós te agradecemos, ó Pai, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos ignorantes num tempo de tão grande graça. E quantos ainda, apesar de terem ouvido, não escutaram, apesar de terem visto, não enxergaram, estão mergulhados na impiedade, na injustiça, no orgulho, no egoísmo. E resta a cada um de nós orar por essas pessoas, Senhor. Ao mesmo tempo que pedimos mais conhecimento, nós também oramos para que esses que ainda se fazem ignorantes possam enxergar o Senhor, possam ser tocados de forma que sejam despertados pelo Espírito, porque o coração vai se abrir de alguma maneira ou de outra. O Senhor promova esse acontecimento, que é a abertura do coração endurecido, esse coração petrificado, meu Deus. Que os nossos não sejam assim, Pai, e nem se endureçam, mas sejam cada vez mais sensíveis ao seu chamado, aos sinais, à palavra, ao poder do Espírito, ao poder sobrenatural, ao poder invisível. Tudo, todas as bênçãos, toda a unção nos seja concedida. Capacita-nos, Senhor. Nós necessitamos dessa salvação quanto cremos, sabemos da dificuldade que há, da nossa incapacidade, da nossa indignidade, mas agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem nos revelado a verdade, o conhecimento de Ti. Por isso nós te agradecemos. Todos digam amém. Irmãos, Jesus, ele é o único mediador entre nós e Deus, e entre Deus e nós, amém? É o único meio de salvação. Jesus é a mensagem mais atualizada, é a última mensagem revelada de Deus para a igreja. E não haverá outra. Com qual propósito, pastor? Que Deus revela Jesus Cristo, para que o nosso entendimento seja aberto. Por que antes nós não estávamos aqui? Porque ouvimos falar de Jesus antes, ouvimos falar de Deus desde a nossa infância, e por que não respondemos ao chamado? Por que não correspondemos como deveríamos corresponder? Porque o nosso entendimento estava fechado, irmãos. Amém? Por mais que você ouvisse, você não iria escutar. Mas pela graça de Deus, nós recebemos a revelação. Pela graça de Deus, nós temos recebido, percebido e compreendido as coisas de Deus. O problema hoje é o quê? É a ansiedade em relação às coisas que cega. É uma estratégia do diabo. Por isso que tem muita gente que não entende nada, não compreende nada, não tem entendimento das coisas de Deus, principalmente os pertinentes à salvação. Porque isso é muito bom para quê? Para você não perder tempo, para a gente não chegar na igreja e ficar marcando passo, ou ficar rodando em círculo e não acertar o alvo. Tem muita gente que está na presença de Deus, querendo, buscando a presença de Deus, mas não está acertando o alvo,
Por quê? Porque o próprio ministro do Evangelho, ele é o primeiro a errar o alvo. Ele é o primeiro a errar o alvo na pregação. Ele é o primeiro a não buscar a verdadeira revelação, a não transmitir a verdadeira revelação. E a revelação dos últimos dias é essa: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus, e Jesus Cristo vai o quê? Vai voltar. Essa é a mensagem para a igreja contemporânea. Essa é a mensagem que vocês têm que anunciar. E ela vem enfeitada com muitos outros argumentos, mas esse é o principal. Jesus Cristo é o único que pode salvar. Se você tiver disposição de fé para falar isso, você já está com a sua salvação garantida, glória a Deus. Se você confessar isso de todo o coração, você já está com a sua salvação garantida, porque isso é uma revelação. Ninguém vai falar isso, irmãos, se não for vindo da parte de Deus. Ninguém vai falar isso se não for uma revelação do Espírito Santo. Ninguém vai ter essa convicção, porque uma coisa é você receber uma revelação, e a outra coisa é você receber uma informação intelectual, no seu intelecto. Todo mundo aqui tem capacidade de receber uma informação, mas eu estou falando da revelação, porque a revelação, ela atinge o nosso coração, não a nossa mente. A revelação, ela nos constrange, ela prende a pessoa. Ela diz assim: não, agora eu vou seguir ao Senhor Jesus. Agora eu vou me firmar na presença de Deus. Não é aquele crente cigano, não, que além de não parar em lugar nenhum, não tem convicção nenhuma. Todos os lugares para ele são bons. Mas por quê? Porque ele não tem revelação. Quem tem revelação se firma numa doutrina. E a doutrina de Jesus é única. É a mais atualizada para a salvação. Eu tenho a história do Evangelho? Tenho. Eu tenho o Antigo Testamento? Tenho. Eu tenho a doutrina do pecado original de Adão e Eva? Tenho. Mas tudo isso aponta para Jesus Cristo. Eu tenho que fechar o quebra-cabeça. Eu não posso pegar o Velho Testamento e colocar como mensagem principal. Eu tenho que pegar o Velho Testamento e apontá-lo para Jesus. Ele tem que ser uma referência para levar vocês a Jesus Cristo. E quando o pregador ele não faz isso, é sensacionalismo. Amém? É muito fácil falar de Davi, falar da vitória de Davi, mas eu tenho que dar o significado espiritual. É muito fácil falar da riqueza de Jó, mas eu tenho que ter o significado espiritual, a fidelidade de Jó, o homem temente a Deus, o homem que teve restituição. Por quê, pastor? Porque ele era fiel. E isso representa a nossa fé. Se a nossa fé for legítima, vai ter restituição. Por mais que você possa perder, Jó perdeu os filhos, sim ou não? Mas o que aconteceu depois? Deus o quê? Restituiu. Deus restituiu. Isso representa o quê, pastor? A restituição de tudo que nós perdemos. A nossa fé vai restituir tudo que nós perdemos. Ah, meu parente, meu filho, não sei quem, não sei mais quem. São pessoas que você amava, mas pela sua fé hoje, você orando, você falando de Jesus para os seus filhos, para os seus parentes, você pode ter certeza, caso eles venham aí primeiro do que você, Deus vai restituir. Diga glória a Deus. Deus vai restituir. Você hoje conhece a verdade, ore a Deus com fé, para que Deus restitua. Ah, pastor, mas vai orar por quem já morreu, desviado. Irmão, esse julgamento aí não nos pertence. Eu vejo muitas pessoas querer dizer assim: fulano morreu sem Jesus, pena que ele morreu sem Jesus.
É relativo a pessoa falar que a outra morreu sem Jesus porque ela não entrou numa igreja. O ladrão também não seguiu Jesus em momento algum, mas ele foi salvo. Então eu acho que nada impede de você continuar orando a Deus pela restituição. Restituição das pessoas que você ama. Amém? Pela salvação das pessoas que você ama. Não importa, não, mas fulano não teve chance. Por que você está julgando? Se não cabe você a julgar, se o próprio Jesus se negou a julgar. Ele disse: eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Nem Jesus julgou ninguém. Paulo também disse: eu não julgo nem a mim. Amém? Nós temos que crer, irmãos, de todo o coração em todas as bênçãos de Deus. Por quê, pastor? Porque existe uma revelação. Vocês têm que procurar conhecer a revelação. Deus, ele deu condição de você conhecê-lo, então que você responda a isso, responda a ele, se relacione com ele. A revelação de Deus é para que nós venhamos a nos relacionar com ele. Então você sabe que Deus existe, você sabe que ele preparou salvação para você, você ouviu dizer que Jesus Cristo é o único Senhor, é o único Salvador, que ele vai voltar. Aí você faz o quê? Você responde: eis-me aqui. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu quero essa revelação. Eu reconheço o seu amor. Amém? Porque se você não responder, o que está acontecendo hoje, a indiferença, está tornando as pessoas sem capacidade de perceber. Não é porque elas não ouviram, é porque elas não estão considerando. Aí eu me lembro sempre que o irmão falou aqui comigo, o pastor, mandei a mensagem para o meu amigo, ele ouviu e ele disse assim: não precisa disso não. Vocês estão entendendo, amém? E quanto tempo nós desconsideramos também? Ouvimos, sim ou não? Ouvimos, mas levamos em conta? Não. Paramos para dar atenção? Não. Nós estávamos preocupados com outras coisas. Nós éramos até de maiores já. Ouvimos na infância também, mas eu digo já na maioridade. Eu digo isso, irmão, porque eu vim com 43 anos, 10 anos que eu estou aqui na presença de Deus. Eu posso considerar que eu estou há 10 anos, eu respondi a mensagem, a revelação de Deus, há 10 anos atrás. Tanto que eu respondi que hoje eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui hoje é sinal dessa resposta minha com Deus, e eu espero que todos vocês também estejam atentos, porque cada mensagem, Deus está esperando uma resposta, cada mensagem é uma revelação, mas se eu não respondo a essa mensagem, o que vai acontecer, pastor? Eu perco a capacidade de perceber. Amém? Porque eu não percebo, eu perco a capacidade de perceber. O pecado, ele cria raiz. Ele cria raiz porque eu erro o alvo, ou eu desprezo o alvo que Deus está colocando diante de mim. O nosso alvo é Cristo, mas eu não estou interessado em Cristo. Eu estou interessado na minha diversão, eu estou interessado no meu prazer. Eu até falo de Deus, mas de uma forma fora do propósito. E isso não tem nenhum retorno de bênção espiritual. Isso é uma religiosidade, isso é um ritualismo que não leva você a quê? Não leva você a nada. Por quê? Porque não existiu essa percepção. Amém? Apesar do conhecimento de Deus ter sido revelado. E foi isso que Paulo falou aos romanos, que eles tinham sinais visíveis da existência de Deus, mas nem isso, nem essa revelação geral moveu os romanos a uma adoração.
eles não se convertiam, irmãos. Eles não se convertiam. Por quê, pastor? Porque existia muita sabedoria, cada um envolvido com seus negócios, cada um com o seu ídolo. Eram muitos, eles criavam muitos deuses. E esses deuses representam o que hoje? Representam família, representa dinheiro, representa sexo. Você fica pensando que é a estatuazinha? Não é não. São valores que você dá mais valor. São coisas que, na verdade, vamos dizer melhor, não tem valor nenhum, mas nós colocamos aonde? Nós colocamos no alto, no ponto mais alto do nosso coração. E por isso se chama ídolo, porque substitui o verdadeiro Deus. São deuses que nós colocamos no lugar de quem? No lugar do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai Celestial. E a partir desse momento eu começo a ficar cego. Deus, ele tem tentado encontrar a humanidade perdida e ele não desiste. Deus, ele insiste, irmãos, a gente erra, pode parar de perceber quantas vezes você se afastou de Deus e ele foi lá e te chamou de novo. Você conheceu, você permaneceu na presença dele e você falou assim, não, eu vou embora. Aí você foi igual o filho pródigo. Você foi, gastou tudo, curtiu, pintou o set, depois que você estava arrasado, você volta e Deus te chama, e Deus te abre os braços e te acolhe. Mas a sua volta foi outro mover da graça de Deus. A sua volta, você ter voltado para casa, você ter voltado para a presença de Deus, foi uma ação da graça do Senhor. De tanto que Ele te ama, Ele não desiste de você. Amém? Levou muitos anos, correndo risco, passando a fio de espada, podendo ter morrido distante do Senhor. Eu tiro isso por mim, mas por quê, pastor? Eu já tinha recebido a revelação, mas eu não levei em conta, irmãos. E esse é o nosso problema. E esse é o problema também do orgulho espiritual, da religiosidade que há dentro da igreja, que é o pior ainda. São pessoas que se dizem perto, mas estão o quê? Estão longe. Estão longe por quê? Por falta de percepção. Estão longe porque não estão respondendo, estão falando, estão pedindo. Ah, eu quero casa. Aí a igreja incita você ao erro, porque ela coloca uma teologia falsa. Você vai para a igreja para ficar negócio de língua estranha. Mas você não acerta o alvo que é Jesus Cristo. Você não acerta o alvo que é a salvação. Nós estávamos perdidos, cheios de ídolos. E temos que nos avaliar para ver se ainda não temos ídolos, irmãos. Porque isso aí é complicado. Pastor, é muito fácil estar dentro da igreja cheio de ídolo. E é o que mais tem. Pessoas que se dizem convertidas, mas são convertidas a ídolos. Estão ainda vivendo cheio de ídolos. Foi o caso do jovem rico. Jesus identificou o ídolo para ele. E ele não abriu mão. E ele não abriu mão. Jesus falou, olha, vende tudo que você tem. Jesus não queria que ele vendesse tudo, mas Jesus estava mostrando o que ele mais amava. E aquele homem não disse uma só palavra. Ele simplesmente deu as costas e saiu. E Jesus falou com relação à riqueza. Ele falou que não há como servir a dois o quê? A dois senhores. Não há como eu colocar um mamon e dizer que eu tenho Deus. Não há como eu substituir Deus e dizer ao mesmo tempo que eu tenho Deus. Então a nossa condição era essa, cheios de ídolos, perdidos, ímpios, cheios de ídolos. Nosso próprio orgulho, irmãos, a recusa à luz, amém?
E a palavra diz que Deus, ele cria tudo. A palavra diz que pela criação, Deus, ele dá um sinal visível de que ele existe. Nem assim, esses ímpios, nem assim, esses sábios, essas pessoas que gostam de curtir a vida, na hora que elas chegam numa praia, elas olham para o mar, elas não enxergam Deus. Elas deitam para pegar um sol, curtindo a vida, olham, o sol está batendo no rosto delas, elas não enxergam a quem? Não enxergam a Deus. E Deus, ele tem se revelado na criação. Pastor, isso é o quê? Uma revelação geral. Uma pessoa dizer hoje que Deus não existe, é muito difícil. É muito difícil ela querer respaldar tudo isso que ela vê numa teoria evolucionista. Amém? Ah, não, pastor, o homem veio do macaco, a natureza se fez, nada se fez, tudo foi transformado, e nós temos muitas teorias. Mas como se explica essa orquestra? Estrela, lua, sol, verão, outono, inverno, primavera, frio, calor, vento, neve, a natureza mesmo ela sendo conservada, porque o homem fala que nós estamos destruindo o planeta, e isso se fala há muitos e muitos anos, e o planeta continua no mesmo lugar. Ah, tem um aquecimento global, mas o planeta continua no mesmo lugar. Eu ouço falar em aquecimento global há 30 anos, desde que eu me entendo. E até agora não aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Mas por quê? Porque está na Bíblia que Deus é quem sustenta o planeta. Ele já decretou isso. Por mais que o homem possa fazer qualquer coisa, só um que pode fazer esse planeta passar, essa terra passar. Só Deus é que pode, irmãos. E nós temos que confiar nisso. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Cuidar da criação, sim. Mas não ficarmos inculcados com teorias. Teorias que querem o quê? Somente são interesses políticos. Para atravancar o crescimento, de uma maneira ou de outra, alguém tem um interesse nesse freio. Glória a Deus. Só que nós temos que confiar na palavra de quem? Você tem que conhecer a revelação de Deus para quê? Para você saber o que está acontecendo. A maior informação está aqui, ó. Você pode entrar na internet, você pode conhecer muita filosofia, mas a maior sabedoria está aqui. Eu recomendo para os doutores, eu recomendo para os médicos, eu recomendo para os juízes, para os desembargadores, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor, conhecendo a revelação de Deus que está à disposição. Deus, ele se colocou à disposição. Mas o que acontece, pastor? Nós detemos a verdade. A Bíblia fala claramente que nós detemos a verdade. Deus se revelou e nós detemos a verdade. Nós suprimimos a verdade. Nós não consideramos o que Deus fala. Nós não consideramos o que Deus fez. Não só o que Ele fala, não, irmãos. O que Ele fez também nós não consideramos. Nós não consideramos a história da Bíblia. Nós não consideramos a criação. Não, pastor, o mundo ele nasceu de uma explosão cósmica. Existe isso. A teoria de Darwin. Mas se nós estudarmos esses assuntos, nós vamos ver que eles não têm fundamento. São teorias relativas, irmãos, que deixam muitos porquê, muitas dúvidas, que somente quem pode responder? A resposta está em Deus, e ela está aquém do nosso entendimento.
Por isso que o homem não sabe, não tem como explicar. A lei existe, a lei da física existe, mas ele não sabe como que é isso. Não sabe como isso se processa. Eles criaram uma teoria, mas eles não têm a definição exata das coisas. Por quê? Porque está acima do entendimento o quê? Para que exista a chamada fé. Porque a fé é justamente isso. Quando eu tenho uma explicação lógica, já não é mais fé. Quando eu vejo e entendo de forma humana, eu tenho uma explicação lógica, já não é mais fé. Porque a fé é certeza das coisas que não, o quê? Que não se veem. Pastor, eu não entendo, mas a palavra está dizendo que Deus fez, então eu creio em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos disso, se realmente queremos seguir o Senhor, se realmente queremos o esclarecimento, porque Jesus disse que aquele que tem, lhe será dado, mas aquele que não tem, lhe será o quê? Lhe será tirado. Pastor, eu creio em Deus, então você vai receber mais fé. Eu creio na palavra, então vai ser mais conhecimento. Nós, irmãos, eu volto a repetir, não consideramos a palavra de Deus. O sábio, o que ele faz, pastor? Ele cancela, ele elimina a verdade do Senhor. Elimina, não, eu desconsidero, isso aqui para mim não existe. Por isso que o irmão falou, não, deixa isso para lá, não quero saber de negócio de mensagem nenhuma não. Mas por quê? Porque ele é muito sábio, é muito inteligente, muito voltado para as coisas humanas, filosofias, é cheio de explicações para tudo. Mas as coisas de Deus, muitas vezes, irmãos, só Ele que sabe. Ele só revela aquilo que é interessante para o homem. Tem coisas ocultas que nós não sabemos, mas o que nós precisamos saber, Deus tem revelado. Diga glória a Deus. E por essa não consideração, por nós cancelarmos e eliminarmos a palavra de Deus, aí vem o que, pastor? Aí vem a impiedade. Nós caímos na impiedade. Nós caímos nessa falta de consideração. Nós caímos na perversão, porque isso é efeito do pecado. Já que você não quer receber, então você vai se confundir com a sua própria teoria. Deus tem a resposta, Deus tem o caminho, Deus tem o padrão, mas já que você não quer receber, você vai se confundir. O diabo é autorizado a te enlouquecer. Por isso que esse mundo está cheio de loucura. Mas por quê, pastor? Porque estão rejeitando a revelação de quem? Porque estão rejeitando a revelação de Deus, irmãos. Nós detemos a verdade, não consideramos a verdade, cancelamos a verdade, eliminamos a verdade, aí vem o efeito disso tudo. Nós estamos tendo um desvio de comportamento normal. Aí o que acontece? Vou falar uma coisa bem simples aqui, que todo mundo está vendo acontecer, e você se pergunta, homem com homem, mulher com mulher. Isso é efeito de quê, pastor? Isso é o efeito da recusa da revelação. Já que você não quer considerar a revelação de Deus, você vai se perder, você vai se desviar no seu próprio comportamento. Já que você não quer andar nessa fé reta, estabelecida por Deus, você vai perverter tudo, você vai confundir tudo, você vai embaralhar a sua vida. E é isso que acontece quando a pessoa está recusando o Senhor. Ele permite que a nossa vida vá de ponta o quê? De ponta cabeça. Pastor, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu nunca vi tanto problema, tanta confusão, tanta falta de sentido na minha vida. Mas é porque está faltando a presença de quem? Foi isso que aconteceu comigo, irmãos.
Isso tudo aqui encaixa certinho na minha vida. Eu me perdi. Por quê? Porque eu estava sem direção. Eu me perdi porque tinha uma luz e eu recusei a luz. Quem está entendendo, diga amém. Eu recusei a luz. Eu recusei a luz, eu caí na perversão. Perversão é o que, pastor? Desvio de comportamento normal. Até do ato sexual, como eu disse aqui, homem com homem, mulher com quê? Mulher com mulher. E eu vou admitir fugir do padrão de Deus, que é macho e fêmea, e vou permitir macho com macho, fêmea com fêmea. Isso é o que? Fruto da perversão. Isso é o que? Fruto do desvio de comportamento normal. Amém? Acontece, irmãos, uma perturbação psíquica. A impiedade, ela causa essa perturbação psíquica. Eu confundo os meus desejos, eu confundo os meus pensamentos, essa inteligência, ela começa a vacilar, essa inteligência, ela é pervertida, a mente é pervertida. Por quê? Porque eu não estou aceitando o alvo de quem? O alvo de quem? O alvo estabelecido por Deus. Espera aí, o caminho é esse aqui. A palavra diz o padrão de casamento, a palavra diz o padrão de tratamento, a palavra diz o padrão de família, a palavra diz quem é Deus, a palavra diz que eu tenho que viver para Deus, eu tenho que viver por Deus, mas eu quero viver da minha maneira, eu quero viver do meu jeito, então eu vou me confundir. É por isso que tem muita gente confusa, é por isso que tem muita gente perdida. Aí eu vou para quê? Como eu não consigo me encontrar, aí você vai para a bebida, você vai para as drogas, você cai em depressão, porque você está confuso. Você está confuso, você está sem um alvo. O ser humano, ele tem, irmãos, se tiver um vácuo na mente dele, vai entrar uma coisa ruim. E Deus, ele quer que nós venhamos a preencher o nosso coração com as consolações dele. Não é com aquilo que você quer. Porque senão eu levanto um ídolo e coloco ali, e coloco naquele lugar. Aí vem o quê? Vem materialismo. Aí vem essa realização pessoal. Eu começo a sentir coisas diferentes que estão fora do normal. Normal que eu digo, principalmente, do que está estabelecido há 6.000 anos. Amém? Eu digo normal porque é o que está estabelecido há 6.000 anos, 5.000 anos atrás. Ah, pastor, mas os dinossauros têm não sei quantos milhões de anos. Prova então que eles têm 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, como eles falam aí. Não tem como provar, irmão. Como que um corpo vai permanecer 100 milhões de anos sem desintegrar? Amém? Nós temos que parar de ficar imaginando coisas. É nessa imaginação que nós vamos nos confundir. Simplifica mais a sua vida. Pare de inventar. Procure um alvo, e o alvo da igreja é Jesus Cristo. O alvo da igreja é Deus, o alvo da igreja é Jesus. Pastor, eu vou viver no padrão de Deus. Chega de inventar, porque vai dar o quê? Confusão. Essa inteligência sua, ela vai ser pervertida. Essa mente sua vai se tornar inconsciente. Aí você vai buscar o prazer, você vai buscar a solução do seu problema, você vai se tornar irracional, você vai se tornar sem ética, você vai se tornar sem valor moral. Por quê? Porque você está sem o quê? Sem rumo. A pessoa está sem norte.
E era o que estava acontecendo com os romanos. E Paulo fala com eles, irmãos. Olha o que a palavra diz no versículo 18. Romanos 1, 18. Porque, o título aqui na minha Bíblia é Idolatria e Depravação dos Gentios. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda o quê? Impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em o quê? Injustiça. Eu falei o quê? A pessoa suprime a verdade. Deter a verdade quer dizer o quê, pastor? Não considerar. Você não combate a Bíblia, não. Olha para mim, irmão. Você não combate a Bíblia, não. Você não considera. Aí que está o problema. O diabo é sorrateiro. Ele não cria o conflito declarado. Amém? O conflito com Deus não é declarado. Qual é o conflito? Simplesmente a minha indiferença. A minha indiferença me joga onde? Na impiedade. A minha indiferença me joga onde? Paulo está falando na injustiça. E isso desperta a ira de quem? A ira de Deus. Eu estou passivo de condenação. Se eu não acordar, eu vou ser condenado no final, no juízo final. Olha quantos anos Paulo falou isso aqui, há 2000 anos. E a palavra é para hoje. É atualíssima. Repetindo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em o quê? Ou seja, cancela a verdade e aceita a injustiça. Cancela o agir correto para viver de forma incorreta. E isso eu faço de uma forma, eu decido fazer. Eu faço isso de propósito. Por que é de propósito? Porque você já tem a verdade de quem? Você já tem a verdade de Deus e você está rejeitando a verdade de Deus. Você está cancelando a verdade de Deus. Então é justo que você suporte a ira de Deus. É justo que do céu se manifeste a ira de Deus. E vai chegar essa hora. Será que você não tem cancelado a palavra de Deus na sua vida? Apesar de conhecer? Será que você não tem desconsiderado a palavra? Começa a aplicar isso agora. Será que eu não tenho eliminado a palavra de Deus? E caído na impiedade? E caído na injustiça? Porque esse é o único resultado. Se eu não adoro a Deus, se eu não louvo a Deus, eu vou louvar um ídolo, porque há uma dependência do ser humano de adorar. Ele tem que adorar alguma coisa, porque ele nasceu para adorar. Nós nascemos para quê? Para adorar. Pastor, eu nasci para adorar a Deus. Sim, é isso. Será que você tem adorado a Deus? Mas se você não estiver adorando a Deus, você estará adorando a quem? A um ídolo. Você já criou um Deus para você o quê? Para você adorar. Aí tem gente que adora casa, outro adora carro, o outro é o próprio eu, o ego, posição, perde totalmente a humildade. Amém? E isso tira a inteligência. Isso tira a inteligência. Isso faz com que você seja pervertido. Provoca perversão. Desvio de comportamento. Mas a criação de Deus revela dois atributos invisíveis do Senhor. Amém? Vamos ver aqui. 19 agora. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que você conhece de Deus, olhe para cá, irmão, não foi você que aprendeu sozinho.
Deus é que decidiu fazer contato com a gente. E isso é um motivo, é um versículo para tirar todo o orgulho espiritual que muita gente tem, que acha que conhece. Quando Pedro disse assim para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus logo cortou. Tudo bem, você disse bem, mas foi o Pai que lhe revelou. Não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi o homem que revelou. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, se é algo de Deus, eu recebi do alto para passar para vocês. Se vocês saírem daqui com alguma revelação de Deus, eu creio nisso, mas não foi o pastor Luiz Fernando, mas foi o próprio Espírito Santo que falou com vocês. Nós temos, ele criou as coisas e revelou para nós. Quando eu vejo a estrela, eu digo assim: não, Deus está nesse negócio, não é coisa do homem, nem parte de você. Deus está dizendo aqui que ele não, ninguém o encontra, ele que se revela. Ninguém o encontra, ninguém o aceita. Por isso que a pessoa fala: eu aceitei Jesus. Não, Jesus, ele veio ao seu encontro. Amém? Você concordou com ele, você se entregou. Porquanto, 19, leia aí: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, olha só, o que é invisível está no visível. Olha, entenda isso aí. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Aí que está o perigo. Você se torna indesculpável. Essa palavra inexcusável quer dizer indesculpável. Glória a Deus. Porque você viu a criação e você recebeu a revelação de Deus. Então não tem como você dizer amanhã ou depois: eu nunca me falaram do Senhor. No mínimo, a revelação geral você teve, que foi olhar para a criação. Ah, eu nunca entrei numa igreja. Mas não vai ser desculpa. Não vai ter desculpa para você. Por quê? Porque Deus tem falado com você. Porque Deus, pelas coisas visíveis, Ele mostrou o quanto Ele é poderoso. Ele mostrou o quanto Ele é poderoso. Nós vemos o invisível nessa criação. Nós vemos o eterno poder. O que é isso, pastor? Um Deus eterno. Um Deus que não tem tempo estabelecido de existência, ou de vida, ou quanto tempo Ele viveu. Mas a palavra mostra um eterno poder. Por quê? Porque nós não vimos a criação, mas ela está aí. Quando nós nascemos, tudo já estava o quê? Já estava feito. Mas nós temos notícia que essa criação, ela foi há quantos anos, pastor? Pela Bíblia, aproximadamente 6.000 anos. Pela Bíblia, aproximadamente 6.000 anos atrás. Ou 7, ou 10, talvez possa ter algum erro, mas não importa. O que a palavra de Deus diz que foi o Senhor que criou tudo pela palavra. Então nós vemos na criação o eterno, ou seja, algo que aconteceu sem data determinada, sem uma duração, sem duração definida, mas sim indefinida, porque é eterno, sem uma duração conhecida, mas desconhecida, de forma indivisível. Nós vemos um rei dos séculos. Deus sempre foi Deus. Por isso que a palavra está dizendo que Ele é eterno, porque Ele sempre foi. Eu não tenho como saber de quando Ele é, quando Ele começou a existir, porque a Bíblia diz que Ele é o quê? É eterno. E isso é muito bom a gente saber. É muito bom porque isso fortalece a fé.
Isso fortalece a verdadeira fé. Isso é fundamento para vocês terem firmeza na hora de falar. Quanto tempo Deus tem? Você não sabe. Você pode ter 70, 80, 100 anos, mas e Deus? Deus é eterno. Mas ele diz aqui que na criação nós vemos o eterno poder de Deus. Amém? E depois vemos o que, pastor? A sua divindade, ou seja, que ele é superior. Que ele realmente é cabeça, porque para criar as coisas, irmãos, arquitetar esse projeto e executar, nós sabemos que tem uma força o quê? Superior, muito maior do que qualquer entendimento humano. O homem pode até chegar na lua como ele está indo, mas veja quantas limitações ele tem. A dificuldade que ele tem que entender a gravidade, ele teve que entender muita coisa. Agora eles estão querendo ir para Marte, mas eles vão ter que aprender muita coisa para colocar os pés em Marte. Há quanto tempo o mundo estava criado e o homem não conseguiu ir à lua? Se ele foi, né? A televisão disse que foi, eu não vi, mas dizem que eles estão lá. Uns dizem que é mentira, já negaram isso. Mas quanto tempo foi? Mas nós podemos ver o que? A divindade. Nós poderemos ver um ser perfeito, um ser único, Senhor verdadeiro. A palavra diz aqui, vamos repetir. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis. Amém? Não tem desculpa, irmão, para você dizer assim, pastor, Deus não existe. Quem fala isso, que Deus não existe, é porque não quer considerar a criação. E quando a pessoa não quer considerar a criação, ela cai no versículo onde a palavra diz que detém o quê? A verdade, e cai na impiedade, e cai na injustiça. Poxa, pastor, como é que pode? Como que os animais, cada um tem uma característica? Se todos vêm de uma origem só, por que cada um tem uma característica? Cada um tem um dom especial. Cada um tem um dom para a sua sobrevivência, para a sua proteção, uma habilidade. Sem falar da perfeição do corpo humano. Aí eu pergunto, será que isso tudo não tem sentido? Esse é um argumento, irmãos, que não tem como a pessoa fugir dele. Porque vai ficar encurralado. Como é que pode? Vai ter que se curvar e dizer, Deus o quê? Deus existe. Pastor, eu creio que Deus existe. Isso já é um grande início. Essa revelação geral já é um grande início para você chegar à revelação especial. A revelação especial é Jesus Cristo. Amém? Mas eu tenho que entender, pastor, Deus existe. Ele é divino, Ele é o único Deus. Ele é o único Deus, mas Ele tem 3 pessoas. Amém? Ele é o único Deus nas 3 pessoas da Trindade. Aí eu pergunto, Deus precisa de nós? Precisa? Não precisa, irmãos. Mas Ele, graciosamente, Ele se revelou para nós. Por que Ele não precisa, pastor? Porque Ele não está sozinho. Porque Ele se comunica com Ele mesmo. Porque eles são 3 pessoas em uma só. Na criação Ele não falou com o homem não, mas a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa imagem o quê? Ele estava falando com quem? Com Ele mesmo, mas com a pessoa de Jesus. O Espírito Santo, a palavra diz que ele pairava sobre a face do abismo, ou seja, pairava sobre o nada.
Aí às vezes a pessoa acha que, não, eu não aceito, eu não creio em Deus, que ela está fazendo alguma coisa que vai desagradar a Deus. Só que Deus não precisa de você. Você pode ser ateu, você pode ser o que for. Você precisa de Deus, mas Deus não precisa de você. Você pode até endurecer o seu coração, mas você precisa muito de Deus. Você precisa demais de Deus. Se você parar para pensar, você nasceu para adorar, mas o Deus verdadeiro, não o ídolo, não a sua filosofia. Não a sua filosofia. O problema nosso são os nossos próprios pensamentos, irmãos. Nós temos as nossas convicções, mas eu tenho que buscar o alvo no Senhor. Deus, ele se relaciona com Ele mesmo. Tem o Pai, tem o Filho e tem quem? Entenda isso. Pastor, Deus precisa de alguém? Não. Ele conversa com o Filho. Ele conversa com o Espírito Santo. O Espírito Santo conversa com o Pai. O Filho conversa com o Espírito Santo. Eles não precisam da gente, mas nós precisamos dele. E nós temos que reconhecer essa divindade. Essa criação, ela mostra a divindade. Deus não necessita de nós, mas Ele providenciou um contato. Porque se Deus fosse sozinho, Ele teria que falar conosco. Mas nós deveríamos ser o quê? Superiores, porque não teríamos condições de falar com Ele, porque Ele é superior. Então Ele que providenciou a capacidade para que nós pudéssemos ter contato com Ele. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, por isso que Jesus veio do céu. Por isso que no Velho Testamento, os homens usados por Deus eram batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Todos que adoravam a Deus tinham o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque era sinal da presença de Deus, para que nós pudéssemos enxergá-lo, para que nós pudéssemos reconhecer que Ele existe. Nós precisamos do Espírito Santo para falar com Deus. Mas se Deus fosse único, se Ele fosse como o judeu fala que Ele é só um, Ele não poderia comunicar com o homem, porque Ele está num lugar bem alto, sublime. A palavra mostra que ninguém podia chegar perto do monte onde Deus estava. É muito fácil de entender. Moisés subiu porque Deus autorizou, senão ele não poderia chegar perto, como todos que estavam no acampamento não puderam chegar. Vocês estão entendendo, irmão? Digam glória a Deus. Pastor, hoje eu estou entendendo que realmente Deus existe, que nós podemos falar com Ele, porque Ele abriu esse caminho pelo Espírito Santo. Ele abriu esse contato por intermédio de Jesus. Amém? Ele abriu esse contato, porque Ele deu o Espírito Santo para a gente falar com Ele. No Velho Testamento Ele deu a muitos homens que oravam, porque tinham o Espírito Santo. Porque Ele dava condição, Ele se revelava para a pessoa pedir, para a pessoa clamar, como Davi. Davi foi um homem que adorou a Deus. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Muitos não adoraram, e nós também não temos capacidade de fazer nada. Ele se relaciona com o homem, Ele se relaciona conosco, Ele se relaciona com vocês. Mas isso é uma questão de quê, pastor? Da graça. E por isso nós somos indesculpáveis. Por quê, pastor? Porque nós vemos a criação, nós vemos o sol, nós vemos a lua, nós vemos as estrelas. Nós podemos dizer que Deus existe. Pastor, Deus existe, eu creio que Ele existe. Mas ao invés disso, o que acontece? Nós não respondemos nada, nós ignoramos. Aí o versículo 21 fala assim, olha: porquanto, tendo conhecido a Deus, não responderam, ou seja, não o glorificaram como? Nem lhe deram o quê? Nem lhe agradeceram. Por quê, pastor? Olha para cá, irmão, nós já vamos encerrar. Você se beneficia do sol, você se beneficia da chuva, você se beneficia da plantação, você se beneficia de tudo. Da lua,
Você se beneficia do dia, você se beneficia da noite. Tudo tem um benefício, mas você não dá o quê? Mas você não dá graça. Dar graça quer dizer o quê? A gente nem agradecer, a gente agradece. Nós não agradecemos o que foi colocado à nossa disposição, irmão. Que dirá salvação, que dirá vida eterna, que dirá revelação especial, porque o Evangelho é a revelação especial. Eu conheço Deus, todo mundo conhece. Se considerar a criação, você vai dizer, não, Deus existe. Mas tem uma revelação especial. Tem uma revelação especial que se chama Jesus. Tem uma revelação geral, mas tem uma especial. E Deus gostaria que todos respondessem. Agradecer ao que foi criado, agradecer aos benefícios, mas também receber Jesus. Digam glória a Deus. Nós estamos vendo uma grande obra, nós nos beneficiamos dessa grande obra, mas nós ignoramos, nós somos ingratos. Por quê, pastor? Por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade, nós perdemos a capacidade de pensar, nós perdemos a capacidade de compreender as coisas claramente. Aí há essa perversão, essa confusão de muitos. As pessoas acabam fazendo coisas inimagináveis, cometendo loucura. Aí muitas vezes a mãe fala assim, minha filha ficou doida. O pai fala assim, meu filho ficou doido. Meu esposo ficou maluco. Mas ele está pervertido. A lógica dele está toda complicada. Ele perdeu a capacidade de raciocínio lógico, de entendimento moral. E começa a fazer tudo o quê? Começa a fazer tudo o quê? Começa a fazer tudo errado. Eu rejeito a luz, eu sou privado da luz. Quem não quer ver vai ficar o quê? Vai ficar cego. É isso. Eu rejeito a luz, eu fico na escuridão. Eu não quero enxergar, eu fico o quê? Eu fico cego. Eu não adoro, eu não glorifico, aí o raciocínio obscurece. Aí vem o quê, pastor? A filosofia. Não, porque eu penso desse jeito. Não, porque eu tenho a minha opinião. Não é assim que a gente fala na teimosia? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, mulher. Mamãe, eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar. Mas vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado porque você está pervertida. A mente está cheia de confusão por causa da recusa do bom entendimento, da sabedoria suprema, da divindade, do eterno poderoso que está revelado em todas as coisas. Digam glória a Deus. Pastor, eu estou em confusão. Você vai dobrar o seu joelho e vai falar com o Senhor. Eu não estou sabendo o que eu tenho que fazer. Você vai reconhecer Deus como Senhor, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele vai abrir o seu entendimento. Ele vai colocar um norte na sua vida, mas é Ele que vai colocar. Não é você que vai estabelecer a forma de viver, o pensamento, o prazer que você quer alcançar, a realização pessoal. Você não vai viver nessa independência, mas você vai vir para uma dependência do Senhor, e eu tenho certeza que as coisas vão se tornar claras na sua vida. As portas vão se abrir. Tem muita gente que está com a porta fechada, vida confusa, vida complicada, embaraçado e embaralhado. Mas por quê? Porque está sem Deus. Por quê, pastor? Porque está recusando a sabedoria de Deus. Porque está vivendo na filosofia humana, na insensatez, na imprudência, já virou loucura. Só que agora, irmãos, não há mais desculpas para a ignorância. É isso que eu quero que vocês entendam. Não, pastor, fulano não conhece Jesus. Pode parar. Se acontecer alguma coisa, a revelação já foi feita. Se ele não se curvou, se ele não buscou se aproximar de Deus depois de ter sido chamado, ele vai sofrer as consequências, porque Deus não está considerando mais a ignorância.
Abra em Atos, para mostrar a vocês isso aí que eu estou falando. Depois de Romanos vem Atos. Atos 17. Um texto aqui muito interessante para a gente fechar. É antes, quer dizer, igreja, é antes, não é depois não, antes. Atos 17, antes de Romanos. Bem pertinho aí. Atos 17. Quem achou, diga glória a Deus. Todos encontraram, amém? Atos 17, versículo 30. Olha o que Paulo diz aos atenienses. Povo inteligente, hein? Quem são os atenienses, pastor? Quem eram? Um povo super inteligente, cheio de filosofia, mas desconsideravam a revelação de quem? Mas Paulo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos de quê? Vocês estão entendendo? Amém? Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se o quê? Que se arrependam dos seus o quê? Dos seus pecados. Quais pecados, pastor? A idolatria. Quais pecados? Estarem buscando os seus prazeres pessoais. Quais pecados? Os seus desejos próprios, distantes de Deus, a sua própria vontade, a satisfação do seu eu, a satisfação do seu ego. Deus está dizendo aqui, repetindo, Deus não tendo em conta os tempos de ignorância, porque não vai valer mais esse argumento. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ele está falando de quem? Ele está falando de quem? Quem é o juiz que vai julgar? Quem que ressuscitou dos mortos? Jesus. Sabe por que Paulo frisou isso aqui? Porque esses atenienses, eles não acreditavam na ressurreição. Eles achavam que a doutrina de Paulo era balela. Eles achavam que Paulo era um homem que estava querendo confundir o povo da Grécia, o povo de Atenas. Amém, irmãos? E Paulo chama a atenção deles. Mas Paulo fala para eles que eles eram idólatras. Paulo diz a eles que eles eram supersticiosos. Pastor, o que é isso, pastor? Supersticioso é uma pessoa, irmão, que tem uma crença sem base. Olhe para mim aqui. São pessoas que estão vivendo de adivinhação. Aí eu começo a identificar isso dentro da igreja de Jesus. Eu começo a identificar a idolatria dentro da igreja. Pessoas que estão vivendo de adivinhação, de presságio, de pressentimento. Pessoas que jogam búzios, pessoas que jogam cartas. Eu vejo isso na internet, tem muita gente envolvida nisso. Tem muito cigano hoje na rede social, e não é pouca gente que faz o contato não, hein? Aquela curiosidade ali, o que tem de comunicação ali, irmãos, parece um negócio que não para. O sujeito vai fazer uma mensagem de Jesus, o pessoal deleta, sai do ar. Mas quando é sensacionalismo, você vê que a coisa aguça, a pessoa fica tão interessada nessa superstição, mas baseado em quê, pastor? Em nada. Baseado em quê? Promete o quê? Nada. Chega-se aonde? A lugar nenhum. Mas todo mundo se interessa nessa superstição. Esse era o problema dos atenienses, irmãos. O que acontece hoje, pastor? Carta, búzios, essas coisas absurdas que nós damos crédito, que nós podemos considerar como ignorância.
Só que Deus não vai levar em conta o tempo de quê? Da ignorância. Acabou a ignorância. Ninguém pode dizer assim: ah, pastor, eu gostava de um tamborzinho porque eu não conhecia Jesus. Vai dar problema. Vai dar problema. Na hora que chegar diante de Deus, e aí, irmão? E aí, o que você fez da sua vida? Ah, eu ia no pai Joãozinho. Pai Joaquim, né? Eu ia no pai Joaquim. Ah, pai Joaquim, então tá certo. Vai dar tudo o quê? Vai dar tudo errado. Paulo está dizendo que, vamos repetir, porquanto, 31, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o quê? Por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a... Tem alguma dúvida, irmão? Porque a palavra está dizendo que deu certeza a quem? Quando ele ressuscitou de quê? A grande verdade do Evangelho. Jesus ressuscitou dos... E essa é a nossa confissão de fé. Eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Toda a igreja levante as mãos e diga: eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus. E nós também vamos ascender aos céus para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam amém. Irmãos, Paulo descascou os atenienses. Mas no talento, ele falou assim: olha, eu vejo a superstição de vocês, eu vejo a idolatria de vocês. Olha o que ele fala no versículo 22, só para vocês entenderem esse diálogo aqui. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, é tipo um teatro. O Areópago era um lugar de reunião, de shows, de teatros. Ele foi interrogado nesse lugar. Ele fez um discurso: varões atenienses, em tudo vejo um tanto o quê? Supersticiosos. Olhe para cá, irmãos. Supersticioso é uma pessoa que crê em algo sem base. Jesus é a base da nossa fé. Qual é a base do cartomante? Qual é a base do jogador de búzios? Dá para responder? Não tem. Tem? Por isso que é supersticioso. Jogar sorte. Tem muita gente aí que fica: será que eu estou com sorte? Aí vai para o horóscopo. Abre a internet: deixa eu ver aqui no YouTube meu horóscopo. Isso é superstição. Nós temos que confiar em Deus. Eles eram supersticiosos. Aí Paulo diz: por quê? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, igreja. Eles não tinham um santuário, não, são vários. Vossos santuários. Achei também um altar em que estava escrito ao Deus o quê? Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos, o quê? Aí Paulo, para não apanhar, ele encaixou no Deus desconhecido. Ele sustentou a tese dele numa brecha, num altar que não tinha nada. Por que eles colocavam esse altar vazio? Porque poderia ter um Deus que eles não estavam lembrando, e eles colocavam nesse altar. Mas o problema, irmãos, que mesmo que esse altar aqui fosse para o Deus verdadeiro, tinha outros altares, e Deus ele não habita junto com outro Deus. Mas Paulo, sabiamente, ele usou esse altar para quê? Para poder entrar com a tese dele. Não que ele apoiou a idolatria. Isso aqui foi uma estratégia, porque ele tinha que saber falar no meio daquele povo, senão ele estava arriscado ser apedrejado ali. Amém? Ele poderia ser preso ali naquele momento, como ele foi preso. Glória a Deus. E ele fala mais. O Deus, aí ele fala da criação. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí o pessoal fala: pastor, Deus está na igreja. Não, Deus não está na igreja. Esquece esse negócio de templo. Templo de Salomão, templo de Diana, templo disso, de Buda.
Deus não está presente em templo feito por mãos de quê? De homens. Não adianta vocês ficarem envolvidos com negócio de prédio. O templo somos nós, irmãos. Deus está aqui, ó, na igreja, nós reunidos aqui, numa só fé em Jesus Cristo, no mesmo Espírito que é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E ele fala, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Aí o cara vem e diz assim, você tem que dar o dízimo, porque Deus precisa do seu dízimo. Você tem que fazer uma oferta para o pai, para o filho e para quê? É 10% para cada um. Vocês já ouviram isso? Mas está aqui, ó, está aqui, repetindo, o Deus que fez o mundo, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas o quê? E todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artífice e imaginação ou seja, a imagem. Deu para matar toda a idolatria? Pela palavra do Senhor? Amém? Fecha a Bíblia. Acabou.